Olá, começa agora o TV-TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. Reportagens e entrevistas especiais para aproximar você da Justiça do Trabalho. E na edição de número 100, você vai ver matérias especiais sobre a realidade de menores que foram obrigados a parar de estudar e brincar para trabalhar. Eu queria estar brincando, fazendo outra coisa mais melhor do que estar trabalhando. TST lança programa de combate ao trabalho infantil. A Justiça do Trabalho agora corajosamente avança, institui um programa que, na verdade, tem a função de dialogar com a sociedade. Presidente do TST, ministro Carlos Alberto Reis de Paula, recebe título de cidadão honorário de Brasília. Tudo isso e muito mais. O TV-TST está no ar. Em todo o mundo, mais de 200 milhões de adolescentes e crianças ainda são vítimas do trabalho infantil. Você vai ver agora como é a realidade de muitos menores brasileiros que são obrigados a trabalhar. A reportagem é de Nathalie Machado. Mãos tensas que hoje se distraem, mas antes trabalhavam, e trabalhavam pesado. Enchiam sacos de lixo enormes, mais ou menos 50 quilos. Eu catava pet, fio, latinha, essas coisas. Chegava lá, aí eu pegava as pets, né, que caminham no despejo, aí a gente pega, aí junto, coloca no saco e vende. Aí vende cada coisa determinada, né, cada no seu lugar, vende as pets junto com o pet e o fio junto com o fio e a latinha junto com as latinhas. É da compra do material que a Aldete sobrevive e sustenta a casa hoje. Eu já comprei um carro para me trabalhar, comprei esse trailer que está lá do outro lado também de lá. Eu geralmente só daqui 3 horas e ontem mesmo cheguei 4h30 da manhã. Um ciclo que ainda se repete no país, só que com menos frequência. E normalmente quem intermedia tudo isso é o trabalho infantil. As crianças que são exploradas perdem parte da infância, deixam de brincar e de frequentar a escola para ajudar na renda em casa. Eu acordava às 5 horas, aí nós colocava as coisas no carrinho e descia. Aí nós arrumava as coisas lá na feira e aí a gente vendia. Dados da Organização das Nações Unidas mostram que 150 milhões de crianças entre 5 e 14 anos trabalham nos países em desenvolvimento. No Brasil, cerca de 325 mil crianças estavam ocupadas com o trabalho doméstico em 2008. Em 2011, houve uma queda de 67 mil casos, caindo para 258 mil. Ainda é muito encontrado, principalmente no meio rural, onde o menor é obrigado a trabalhar em carvoarias, em funilarias, cutelarias e outras atividades que comprometem totalmente tanto a integridade física quanto moral desse menor. É essencial o trabalho do Ministério Público, das entidades envolvidas com o trabalho do menor, do advogado, da justiça como um todo. Hoje, o ECA é um exemplo de lei para se acompanhar e para se fazer valer essa lei do menor. Para ajudar na erradicação do problema, o Ministério Público do Trabalho também tem atuado. É uma luta contínua de mudança da consciência, enfim, de todo o povo brasileiro, mas eu posso dizer que nos últimos 10, 20 anos o trabalho infantil tem reduzido bastante. Nós temos atuado em conjunto com diversas instituições, cada um na sua atribuição, mas voltado para o mesmo fim, que é essa erradicação do trabalho infantil e a promoção de trabalho decente dos adolescentes. Eu queria estar brincando, fazendo outra coisa mais melhor do que estar trabalhando. Se engana
engana quem pensa que a exploração sexual de crianças e adolescentes acontece só no litoral ou nas estradas brasileiras. Nos municípios, os casos de abuso são camuflados pelo trabalho doméstico. Nesta outra reportagem sobre o trabalho infantil no Brasil, o repórter Rafael Porfírio mostra flagrantes de menores expostos à violência, ao crime e aos abusos sexuais. Nas estradas brasileiras, uma das piores formas de exploração de crianças e adolescentes. Nesta operação conjunta do Ministério Público do Trabalho e da Polícia Rodoviária Federal, no município de Cabedelo, na Paraíba, o flagrante de um caminhoneiro com 2 jovens na BR-230. Uma das garotas é menor de idade. O caminhoneiro mente para a polícia. Tudo de maior? É, tudo de maior. Ela suga direto aí no posto. É? A rodoviária sabe já. A outra é fazer 18 agora. Só eu que sou de maior, já vou fazer 20 anos. Na mesma rodovia, um pouco mais distante, o trecho que liga os municípios de Marabá, Altamira e Itaituba, no Pará, é considerado pela polícia local comum de prostituição infantil. Uma pesquisa da Secretaria de Direitos Humanos aponta o estado do Pará como o primeiro da região norte e o segundo no Brasil, onde se identificou o maior número de exploração sexual infantil. Ao todo, 87 pontos encontrados. O estado fica atrás apenas do Mato Grosso, que teve 89 locais mapeados. Tudo bom? Quanto é a brincadeira? 50? E onde é que a gente vai? Motel. Com esse dinheiro, essa jovem de 15 anos vende a infância na rua. Ela se prostitui com a prima de 14 na orla de Manaíra, em João Pessoa. Com uma câmera escondida, um agente da Polícia Rodoviária Federal se passa por um homem em busca de um programa. Durante a conversa, uma revelação assustadora. Sua tia sabe quando você faz foto aqui? Minha tia sabe que eu faço programa. Que conversa que Minha tia sabe, a mãe dela sabe que tu faz programa? Sabe, porque eu digo, eu não sou mentirosa. E tua mãe? Minha mãe não sabe não. Sabe assim, porque eu digo a ela, mas ela não acredita não. Eu digo a ela, mas ela não acredita não. Depois da operação, todos os casos foram encaminhados ao Conselho Tutelar e à Polícia Civil. O último mapa da exploração sexual infantil identificou mais de 1.700 lugares em todo o país. Quase 800, o que representa 45%, estão às margens das 6 rodovias federais que cortam o país. A região centro-oeste concentra o maior número de lugares onde foram identificados casos de exploração sexual infantil. O sul do Brasil apresentou o menor índice. Se antes o mapa da exploração era sustentado pelo turismo sexual, hoje inclui pequenos municípios do interior, marcados pela miséria e graves problemas sociais. Em busca de melhores condições de vida, muitos jovens vão para as metrópoles, mas acabam sendo escravos do trabalho doméstico. O trabalho infantil doméstico, ele expõe, as crianças e os adolescentes a muitos riscos. E há o risco dos maus tratos físicos, abuso psicológico e do abuso sexual. Realidade identificada por esses conselheiros tutelares. Ao receber a denúncia de vizinhos, Juliana encontrou um homem que trouxe do Nordeste para Brasília a sobrinha de 13 anos. Ela fazia serviços domésticos. A gente percebeu que não ia dar certo essa adolescente aqui. Primeiramente, o trabalho infantil, E depois, ela muito nova e o tio também muito novo, para ficar dentro da mesma casa. Já Luiz Soares conseguiu proteção para um garoto de 11 anos com problemas físicos e mentais que sofria abusos sexuais dentro de casa. Era abusado sexualmente pelo pai e ainda pelo vizinho, lá do colega do pai. Abusava sexualmente desse adolescente, E ainda era obrigado a cuidar da casa. Se você não discute a questão da pobreza, a questão da desigualdade social, da exclusão social, você não resolve essas questões, porque esse adolescente hoje provavelmente está fora da escola ou tem um baixo rendimento escolar. Ele vai se tornar um adulto sem qualificação profissional e sem escolarização. E ele vai perpetuar esse ciclo da pobreza. Ele vai constituir uma nova família pobre, excluída, cujos filhos vão trabalhar.
O repórter João Fagundes Neto conversou com o desembargador Ricardo Tadeu Marques da Fonseca sobre o lançamento pelo TST do Programa de Combate ao Trabalho Infantil. Como vai funcionar o programa? Por que ainda é tão difícil erradicar o trabalho infantil? É o que você confere agora na entrevista. Desembargador, o Brasil já cumpriu aí um grande desafio que foi a redução de 125 mil crianças e adolescentes retirados do trabalho infantil. Estamos perto da meta? Não, o Brasil avançou de fato. Eu me lembro que em 1994, quando eu elaborei minha dissertação de mestrado, os números eram muito alarmantes, havia cerca de 7 milhões e 500 mil crianças e adolescentes trabalhando no Brasil, que correspondia à época a cerca de 20% da nossa população. Hoje os números absolutos são de 3 milhões e 600 mil crianças e adolescentes, o que corresponde ao número de 8% da nossa população. Portanto, houve um grande avanço, que se deve em grande medida às políticas públicas de distribuição de renda que se iniciaram no governo Fernando Henrique Cardoso em pequena escala e depois no presidente Lula tomou escala gigantesca, que vem sendo aperfeiçoado pela presidente Dilma, o que tem sido reconhecido pelo mundo, fato que ficou muito evidente no terceiro seminário de combate ao trabalho infantil que se realizou aqui no Brasil, um seminário mundial patrocinado pela ONU e pela OIT. Havia 153 países aqui no Brasil e tínhamos o papel de referência, justamente por causa dessas políticas públicas. Mas, de qualquer forma, este número, 3 milhões e 600 mil crianças ainda é muito preocupante. Temos crianças trabalhando em minas, temos crianças trabalhando na agricultura familiar, temos crianças nas ruas das cidades, infelizmente cooptadas por traficantes. Realmente temos um problema sério ainda a enfrentar. E eu acho que o maior de todos é a questão cultural. Para muitas famílias e para muitas pessoas ainda prevalece a ideia de que, bom, uma criança pobre deve trabalhar, é melhor que socorra a ela ficar submetida aos maus elementos, às más influências das ruas. Quer dizer, essa mentalidade de que o trabalho é melhor do que o abandono ainda é muito forte, quando também é o trabalho um erro. Segundo os dados que já pesquisei, cerca de 80% dos presidiários do Brasil infelizmente esse número é composto de trabalhadores precoces. E o trabalho precoce, ele retira a criança da escola, portanto, elimina progressivamente a sua chance de participação no mercado de trabalho, que é cada vez mais exigente. Desembargador, o senhor mesmo diz que o desafio é imenso, é preciso unir forças. Esse programa vem de encontro ao somatório dessas forças, que é também espalhar essas ações que já ocorrem aqui em Brasília, nos estados e municípios, por meio dos tribunais regionais? Sim, é algo inusitado, né? Um órgão do judiciário comprometido com uma função de cidadania. Quer dizer, o judiciário normalmente exerce a cidadania ou dá vazão à cidadania para os jurisdicionados por meio da atividade judicante. Mas agora a Justiça do Trabalho já vinha fazendo isso com o programa Trabalho Seguro e agora implementa a mesma ideia com relação ao combate ao trabalho infantil, estabelecendo um programa institucional de combate ao trabalho infantil, e a Justiça do Trabalho aqui atua como instituição cidadã, né? Quer dizer, no sentido de se colocar como interlocutora ou catalisadora dos agentes públicos e privados que atuam contra o trabalho infantil. Portanto, a Justiça do Trabalho agora corajosamente avança, institui um programa que, na verdade, tem a função de dialogar com a sociedade, estabelecer políticas públicas, educar a sociedade com relação ao combate ao trabalho infantil, também tornar mais eficientes as leis, vamos opinar em leis, claro, dando sugestões para o Legislativo, vamos também trabalhar com a formação dos juízes da Justiça do Trabalho. Então, é um programa de larga escala. A ideia é estabelecer uma atuação cidadã de política pública. Agora, a partir da instalação desse programa espalhado por todos os estados, o cidadão pode fazer denúncias também
para os membros dessas comissões que compõem o programa e a que outros órgãos também? Sim, a Justiça do Trabalho vai estabelecer um site especial para isso, para receber denúncias e contatos com a sociedade, mas também pode ser acionado o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério Público do Trabalho, que tem atuado já há muito tempo nesses programas de combate ao trabalho infantil. Nesse sentido, o Brasil é referência. Portanto, a Justiça do Trabalho se soma a essa luta heróica que o Poder Executivo, o Ministério Público e a sociedade civil organizada vem travando no nosso país com grande sucesso. Os números são animadores, mas os resultados ainda nos provocam profundos e intensos desafios. Não creio que conseguiremos eliminar as piores formas de trabalho infantil, que segundo a Convenção 182 da OIT são, por exemplo, o trabalho em vias públicas, em atividades marginais, prostituição, que também ainda existe em larga escala no Brasil, infelizmente. Então, ou trabalho penoso ou perigoso. Esse trabalho mais grave, digamos assim, ainda está muito presente no nosso país e até por causa daquela cultura que mencionei, no sentido de que incentiva-se o trabalho precoce como uma alternativa à criminalidade. Então, temos ainda um grande desafio pela frente, mas temos uma nação decidida e a Justiça do Trabalho engaja-se valentemente nessa luta. Desembargador Ricardo Tadeu, muito obrigado pelas suas informações e esclarecimentos e a gente deseja sucesso às ações do Programa da Justiça do Trabalho de combate ao trabalho infantil. Muito obrigado. É motivo de júbilo para todos nós este programa e o que também me dá muita alegria. Foi uma honra, uma alegria falar a todos vocês. E não perca no próximo bloco. Ex-funcionário de banco contesta a decisão de turma do TST referente a pagamento de 13º salário. A gente volta já. Serviço extraordinário é assunto da súmula número 24 do TST. Veja o que ela diz. A súmula número 24 do TST diz: insere-se no cálculo da indenização por antiguidade o salário relativo a serviço extraordinário, desde que habitualmente prestado. Primeiro, é importante dizer que a súmula 24 ela não foi revogada pela resolução 121 de 2003 do TST. Essa resolução, o TST fez um enxugamento, e cancelou muitas súmulas. E a súmula 24 ela permaneceu. Por quê? Porque ela é precursora da justiça do trabalhador que tem renda variável. No caso, a súmula 24 prevê que se o funcionário ou servidor que ganhe, que faça hora extras ou trabalhe em serviço extraordinário habitualmente, essa habitualidade a gente considera 2 anos, mais que 2 anos, enfim, que ele, durante o contrato de trabalho dele, ele permanentemente faça hora extra. Então, essa média das horas extras do serviço extraordinário, que é a mesma coisa que hora extra, ela inclui para todos os fins de cálculo do direito do trabalhador, principalmente relacionada a pagamentos como aviso prévio por tempo de serviço, ou até mesmo como média para qualquer indenização que o funcionário ou servidor receba por antiguidade. Funcionário aposentado do Banco Itaú contesta a decisão de turma do TST referente a pagamento de 13º salário. Ele queria receber o benefício junto com a pensão vitalícia, mas teve o pedido negado pela turma. Os ministros da seção de dissídios individuais julgaram um recurso contra o Banco Itaú, que contestava a decisão da 8ª turma do TST. No caso, o ex-funcionário do banco pede para receber, junto com a pensão vitalícia, determinada em quase R$12 mil, o valor do último salário, o 13º salário. Os ministros da 8ª turma entendem que o homem não tem direito ao salário extra. Isso porque, de acordo com a consolidação das leis do trabalho, ao se aposentar por invalidez, ele tem o contrato suspenso.
O advogado é aposentado e fez a própria defesa. Para ele, o artigo 475 da CLT não pode ser aplicado nesse caso. Se fosse assim, todos os contratos de pessoas aposentadas por invalidez por acidente de trabalho não receberiam a inclusão da gratificação natalina na indenizatória da pensão. A advogada do banco manteve o argumento de que, ao conceder o pagamento do benefício, a CLT é violada. O recurso de revista, na verdade, foi conhecido por violação direta ao artigo 475 da CLT. E esse dispositivo dispõe que o empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso o seu contrato de trabalho. Ora, se o contrato de trabalho estava suspenso, não havia razão para incluir na condenação a incidência do 13º salário. Depois de quase meia hora de questionamentos, o relator, ministro Alberto Bresciani, votou pela manutenção da decisão dos ministros da 8ª turma. Não há dúvidas com relação às situações de fato que são colocadas e que encontramos já, vamos dizer, concretizadas pelos efeitos da coisa julgada, mas a ação rescisória tem limites que são impositivos, que devem ser respeitados. E por isso, embora lamentando o resultado, eu mantenho a proposta de voto. A conclusão do caso foi adiada para outra sessão. O ministro Hugo Schormann pediu mais tempo para analisar o recurso. E não perca no próximo bloco, presidente do TST, ministro Carlos Alberto Reis de Paula, recebe título de cidadão honorário de Brasília. Não saia daí, a gente volta já. Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Carlos Alberto Reis de Paula, recebe da Câmara Legislativa do Distrito Federal o título de cidadão honorário de Brasília. A cerimônia reuniu ministros do Tribunal Superior do Trabalho, desembargadores e representantes do Poder Legislativo do Distrito Federal, além de outras autoridades. Emocionado, o presidente do TST, ministro Carlos Alberto Reis de Paula, recebeu das mãos da deputada Eliana Pedrosa o título de cidadão honorário de Brasília. Mas aqui também é a capital do afeto, que eu tenho muito afeto pelo carinho com que os brasileiros, os que nasceram em Brasília, ou os que construíram Brasília, ou os que vivem aqui em Brasília, me receberam, me acolheram. Sorte que eu me sinto muito feliz nessa noite. É um dia muito importante na minha vida. A deputada explicou que o título é uma homenagem a toda a trajetória profissional e pessoal do ministro e um agradecimento por tudo o que ele já fez pela capital federal. Sempre prestei atenção no trabalho do ministro Carlos Alberto, né? É um professor, é um magistrado assim reconhecido, quer dizer, com grande conhecimento, e é isso que eu acho que é importante quando a pessoa recebe o título de cidadão honorário de Brasília, né? É para poder mostrar para todos esse lado bom das pessoas, esse lado que nós devemos prestar atenção para poder guiar as nossas vidas. As homenagens continuaram com depoimentos de colegas ministros. Quero dizer que, com toda a isenção, eu formulo os parabéns por esta homenagem, porque o ministro Carlos Alberto é, sem dúvida, merecedor de todas as homenagens. E até com o hino do time do coração de Carlos Alberto, o América Futebol Clube. Seu futebol é sensacional. Carlos Alberto Reis de Paula é mineiro de Pedro Leopoldo e está em Brasília há 15 anos. Em 1998, ele assumiu vaga de ministro no Tribunal Superior do Trabalho. Foi diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, e corregedor-geral da Justiça do Trabalho entre os anos de 2009 e 2011. Assumiu o cargo de presidente da Corte em março deste ano. Ao final da cerimônia, o ministro lembrou. Tenho a certeza, senhoras e senhores deputados, que Brasília sempre residirá em meu espírito e minha alma, imbuída de um dos maiores valores da mineridade, que é a gratidão, como sempre aprendo com a nossa querida ministra Maria Ciskowski. Muito obrigado.
Tribunal Superior do Trabalho realiza Semana da Memória, com exposição de documentários, processos e casos marcantes, como a primeira sentença brasileira sobre trabalho escravo. A reportagem é de Cristiane Meirelles. Preservação e divulgação da memória da Justiça do Trabalho. Essas são as metas da Semana da Memória que acontece no Tribunal Superior do Trabalho. O presidente do TST, ministro Carlos Alberto Reis de Paula, abriu o evento ao lado do ministro Luiz Felipe Vieira de Melo Filho, que falou da importância da memória trabalhista do país. Esse nosso início dessa semana sobre a memória da Justiça do Trabalho, como exposição que retrata a realidade desse estado tão importante que nós temos, que é a realidade do norte do país. Efetivamente, nós damos o primeiro passo dessa semana, que vai ser concluído com o seminário Preservação Documental, Dever do Estado e Direito do Cidadão. A história do país, a história do trabalhador brasileiro não pode ser lida como um movimento social que se deu da noite para o dia. Foi uma história constituída, inclusive com a presença importante da Justiça do Trabalho na efetivação de direitos dos trabalhadores. A exposição da Senzala à CLT contou, por meio de fotos e processos, um pouco da realidade do trabalho escravo no país. Entre os processos, o de maior indenização da história brasileira, R$5 milhões. Essa sentença foi a primeira vez em que foi reconhecido o dano moral coletivo, ou seja, não para um trabalhador, mas para um grupo de trabalhadores pelas condições em que ele vivia. Uma empresa que foi condenada a pagar R$5 milhões, sentença essa que foi reconhecida pelo segundo grau. Eu achei a exposição muito interessante. O ponto de vista que mais me chamou a atenção foram diversos juízes do trabalho explicando a questão do trabalho escravo, né? Então eles deram exemplos da situação degradante que muitos trabalhadores no Brasil, situações que comumente a gente não tem notícia, mas como eles vivem numa situação de degradação, de humilhação, né? Reféns do trabalho deles lá, principalmente no Pará, que foi o tema da exposição. Então é um tema que enriquece. Avançamos bastante. Hoje existem muitos mecanismos jurídicos para assegurar alguns deveres básicos. Muita coisa ainda precisa ser feita e para realmente fazer a realidade funcionar, né? Mas isso também como o tempo, assim como nós demoramos anos para chegar até agora, mais alguns anos para chegar a uma situação talvez assim, né, perfeita, que é difícil. À medida que a gente se organiza para poder devolver para o povo o que é deles, que é a memória deles, isso já é algo muito gratificante para a gente. E o TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST. Eu espero você. Até lá!